Nesse vídeo, vamos dar continuidade à prova da segunda fase da nona Olimpíada Brasileira de Biologia, questões 61 a 120. E a questão 61 já começa aqui com um tema super amplo e denso, que é um embate histórico que teve entre duas linhas, né, duas correntes da embriologia, então tem a ver com desenvolvimento, né, embrionário, enfim, que eram os epigeneticistas e os pré-formacionistas, e, resumidamente falando, os epigeneticistas acreditavam que o desenvolvimento de um organismo se dava a partir de uma substância amorfa que depois ganhava forma, enquanto que os pré-formacionistas acreditavam que haviam já partes pré-formadas, né, no ovo. Então imagina um ovo de galinha, lá dentro do ovo da galinha tinha um pintinho pequenininho, microscópico, que já tinha biquinho e patinhas e asinha, e aquilo só ganhava tamanho e alguma complexidade a mais. Bom, o texto tenta fazer resumidamente aqui um apanhado do que foi mais ou menos esse embate. E no final, o autor da questão tenta fazer uma relação, né? Ele cita, né, que os epigeneticistas eventualmente ganharam a discussão, né, entre aspas, mas que você poderia fazer uma relação com uma estrutura hoje diretamente relacionada com o desenvolvimento do organismo, com aquilo que os pré-formacionistas acreditavam, né, que era o caso, que eram partes pré-formadas, e o autor da questão tenta fazer uma relação disso com o DNA. Né, e basicamente esse que é o gabarito da questão. Eu acho isso um pouquinho forçação de barra, né? Até porque assim, a gente sabe que não era isso que os caras estavam falando. Então, assim, você pode até fazer uma relação, mas é uma coisa bem forçadinha. Inclusive porque a gente sabe hoje, né, que o DNA, além dele ser, claro, a receita do bolo, ele sim determina a expressão de proteínas, né? Mas ele mesmo sofre influência do meio. É aí que entra a epigenética, certo? O DNA, ele sim, determina o desenvolvimento, mas ele próprio sofre também influência do meio. Portanto, ele também é determinado até certo ponto. Então, essa é uma daquelas questões que trazem um tema muito amplo que não dá para resumir em 2, 3 minutos. Então, eu vou colocar na descrição um link para esse texto aqui, Epigênese e Epigenética, as muitas vidas do vitalismo ocidental. E os autores aqui nesse texto, eles fazem eles contam a história, né? Toda a problemática, né? Como que surgiu esse embate, mais ou menos assim, os atores envolvidos, né? Os principais argumentos. Eles fazem uma leitura, né? Enfim, até como a história ainda está se desenvolvendo hoje. Então aqui, ó, tensões entre as perspectivas vitalistas e mecanicistas ou epigenistas e pré-formacionistas. Tá tudo aqui nesse texto, é um texto gostoso de ler. Tem 29 páginas, não é muito longo, mas e além disso é um texto muito fácil de ler, muito com uma linguagem bem acessível. Quem gosta de ler, quem gosta do tema, vai se interessar por esse texto. 62. A ausência de aparelho circulatório na planária, que é um plateuminto, certo? Não impede a distribuição de nutrientes, por quê? E aí ela mostra aqui uma imagenzinha, né, de uma planária com uma coisa que lembra muito um sistema circulatório, se você parar para observar, mas na verdade é o sistema digestório da planária, que tem um formato muito parecido com o sistema circulatório, né? Então será que tem alguma relação ali entre o sistema digestório e a circulação de nutrientes no corpo dela? Então, a ausência de sistema circulatório na planária não atrapalha a distribuição dos nutrientes porque sua área de superfície funcional do sistema digestório, né, é extensa e ramificada pelo corpo, como a gente viu na imagenzinha ali. Para saber mais sobre planárias e plateumintos de uma maneira geral, né, os vermes achatados, recomendo pegar um livro de Zoologia de Invertebrados. Eu sempre recomendo o Brusca, capítulo 10 dele, né, fala sobre plateumintos. Um quadrinho aqui com algumas informações gerais sobre plateumintos, que eu não lembro se eu já mostrei nessa série, mas enfim, fica aí. E em relação à questão, recomendo a leitura desses dois parágrafos aqui no meio: circulação e trocas gasosas. Pausem o vídeo aí e deem uma lida. Questão 63. A amantadina é uma molécula sintética que é rapidamente absorvida por via oral, não sofre metabolização, então ela não é metabolizada. Por que será que ela não é metabolizada? E é excretada quase que exclusivamente pela urina. Enfim, ela, né, filtração glomerular lá nos rins, secreção tubular, etc. Bom, por conta de tudo isso, a eliminação dela é afetada em pacientes com insuficiência renal, que não conseguem fazer essa filtração para eliminar essa substância. Bom, a ausência de metabolização da amantadina, que é uma amina sintética, usada como medicamento para o mal de Parkinson, pode resultar de. Bom, a letra E diz inexistência de enzimas digestivas capazes de processar essa substância, o que parece uma explicação razoável. Eu vi que embaixo da questão tinha esse. Embaixo do texto, né? Tinha esse link aqui para um site que tinha monografias. E como eu sou muito curioso, né? Eu queria saber um pouco mais sobre, né, essa substância. Eu pensei que nesse site teria, enfim, fontes, né? Literatura sobre pesquisas envolvendo essa tal dessa amantadina e cliquei nesse link. E para minha surpresa e decepção, eu fui redirecionado para essa página, que é Farmacan, eu acho que isso aqui é uma farmácia virtual, não sei, que vende. Bom, para começar, não tinha monografia nenhuma aqui, então eu não tive nenhuma literatura, não tive acesso a nenhuma literatura sobre aquele tema. E, para piorar, ainda é um site de venda de produtos aqui, enfim, eu nem sei como classificar esses produtos. Enfim, diversos produtos aqui que tem, né? Enfim, ações bem específicas, como por exemplo uma pomada para seios firmes. E vende também, o que é mais aberrante disso tudo, esse site também vende homeopatia.
a boa e velha homeopatia, né, que é o famoso placebo, aguinha com açúcar. Enfim, a minha favorita, inclusive, que eu estou inclusive pensando em comprar, é essa aqui, ó, homeopatia para medo. Se você tem medo de altura, medo de escuro, medo de bicho-papão, medo de morrer, medo dos boletos no final do mês, seus problemas acabaram. Por apenas R$ 20. A partir de R$ 20 você toma esse negocinho aqui, que eu sei lá o que que é, e você para de ter medo. Enfim, isso que é homeopatia, né? Esses milagreiros que ficam vendendo ilusão pro povo. E a prova da OBB foi usada como, talvez, uma possibilidade que passou pela minha cabeça, que aquela questão foi usada como uma espécie de promoção, de propaganda desse site aqui, dessa loja, porque, enfim, monografia não tinha nenhuma aqui. Só tinha compra e venda de produtos milagreiros sem comprovação científica. 64. Na infecção pelo vírus da raiva, as pessoas morrem como consequência de uma encefalite e o vírus não é mais encontrado no corpo dos pacientes quando do seu falecimento. Então a pessoa tem uma inflamação ali, né, na região do cérebro, sistema nervoso, né? E quando a pessoa é dada como morta, não necessariamente o vírus vai ser encontrado em outros tecidos do corpo da pessoa. Uma explicação que você poderia usar para explicar isso seria que o vírus é eliminado pelo sistema imune do paciente, mas não há tempo de evitar o seu falecimento. Então, assim, o vírus causa todos os danos no sistema nervoso, né? A pessoa vem a óbito. Enquanto isso, enquanto a pessoa está lutando ali, né, pela vida, né? O sistema imune da pessoa está eliminando o vírus em outros tecidos, mas o sistema nervoso, como já foi afetado, a pessoa vem a óbito de qualquer maneira. Enfim, importante mencionar que a raiva é uma doença letal, assim, na grande maioria dos casos, né? Na, praticamente na quase totalidade dos casos, mas nem sempre. E mais importante ainda, existe vacina para raiva. Então se você for mordido por um animal que você não sabe muito bem as condições de saúde daquele animal, você pode ir num posto de saúde e pedir uma vacina para raiva. Sabe, ninguém precisa mais morrer de raiva hoje em dia, já tem vacina para isso. Você pode tomar quantas doses forem necessárias lá. E também vacinar os animais, né? Se você tem um cachorro, um gato em casa, animais, né, que possam transmitir a raiva, vacine o animal. E assim a gente impede, né, a circulação desse vírus por aí. Questão 65, ilustração que segue mostra o processo de desenvolvimento de um tumor maligno. Então aqui talvez esteja difícil de ver aí pela tela, mas isso aqui é uma sequência de que seria o desenvolvimento de um tumor. Ele começa aqui e repara que conforme o tumor vai crescendo, cresce também em volta dele, na região onde o tumor está crescendo, né, a vascularização do local. Essas linhas aqui são, enfim, vasos sanguíneos, né, que levam nutrientes e oxigênio para essas células tumorais, certo? Então é importante para o tumor que a região dele esteja bem vascularizada para que ele tenha, né? Porque, enfim, vai ter muita mitose acontecendo ali, né? As células vão precisar de muito nutriente, muito oxigênio. Pois bem, a proteína angiostatina tem sido muito estudada pelos pesquisadores pelo sucesso dela na inibição do desenvolvimento de tumores, que literalmente morre de fome, né? Por quê? Porque provavelmente eles inibem, né, a proliferação de vasos. Angio, né, tem a ver com vasos. Bom, a ação dessa proteína se baseia em e o gabarito é exatamente esse. Letra D, impossibilitar o desenvolvimento de vasos sanguíneos que nutrem o tumor. Então você impede essa angiogênese, né? E os tumores não vão ter o aporte de nutrientes e oxigênio que eles precisariam para continuar crescendo e as células vão morrer. Isso é uma iniciativa que poderia ser tomada, né, no tratamento de câncer. Questão 66. Segundo o texto Crescimento Populacional em Bactérias, que estaria disponível nesse site aqui, mas eu não achei o site, então talvez eu fique devendo esse link, o crescimento bem-sucedido de uma população bacteriana reflete seu grau de adaptação à composição física e química de um determinado ambiente. Bom, a patogenicidade de bactérias termoacidófilas, temperatura acidófilas pH, né, que vivem em temperaturas acima de 100 graus Celsius e em pH próximo a zero, super ácido, né, ao infectar seres humanos. Bom, o nosso corpo, a gente não tem nenhum compartimento dele que chegue perto de 100 graus Celsius, e que bom, né? E tampouco pH próximo de zero. O nosso pH mais ácido provavelmente é no estômago, né? Que fica ali por volta de 2 no máximo. Portanto, a gente pode dizer com segurança que a patogenicidade de bactérias com essas características no nosso corpo inexiste, pois as condições de sobrevivência dessas bactérias estão fora da faixa adequada aos seres humanos, né? No caso, enfim, a gente não oferece para elas as condições e os recursos, enfim, para que elas sobrevivam. Questão 67. O fóssil apresentado a seguir mostra o registro mais antigo de viviparidade conhecido, o de um peixe placodérmico do período devoniano. A imagem está em baixíssima qualidade, então eu vou tentar mostrar no artigo original para a gente poder ver alguns detalhezinhos interessantes ali. O texto é esse aqui, foi publicado na Nature em 2008. E basicamente a imagem, deixa eu tentar colocar nela aqui. A imagem que estava lá na prova era essa aqui, e como vocês podem ver, mesmo em alta qualidade, é difícil visualizar coisas porque isso aqui é um fóssil, né? Mas a gente consegue ver aqui, segundo, né, os pesquisadores, arcos neurais, arcos emais, enfim, e aqui, nesse lugar aqui onde eles colocaram esse quadrado, eles vão ampliar e vão mostrar uma estrutura muito interessante aqui, que é esse recorte aqui, ó, onde a gente consegue ver um cordão umbilical, certo? Que seria, né, segundo eles, um registro aqui de uma estrutura que seria um cordão umbilical.
Bom, se esse peixe aqui tem um cordão umbilical, ele é um vivíparo, a gente já viu, né, no texto, a condição apresentada implica na existência de, bom, vivíparos, fecundação interna, ok, gestação, certamente, né, tem ali um cordão umbilical, e se tem gestação interna, tem um parto, né, então a letra A estaria correta aqui. E daria pra eliminar outras alternativas, né, que são meio, né, enfim, sem sentido, por exemplo, enfim, sei lá, corpo lúteo, canal vaginal em peixe, marsúpio e aleitamento, a minha favorita aqui, né, enfim, gonadotrofina corina, que não sei, né, daria pra eliminar outras, né, que teriam coisas ali muito derivadas. Questão 68, em defesa do caranguejo uçá. O crustáceo está em processo de extinção em algumas áreas do Nordeste do Brasil. Ok, bom. Ele tem ali uma importância, né, ecossistêmica no local, na decomposição de... Ele tritura, né, as folhas, ele consome folhas, né, material ali em detritos, né, e ajuda na decomposição por fungos, bactérias, enfim, processo esse que gera né, nutrientes que são acrescentados ao solo, à água e à vegetação. Então ele atua na secagem de nutrientes daquele ambiente. Logo, a extinção desse caranguejo deverá causar alteração diretamente na ciclagem de nutrientes da cadeia alimentar local. Questão 69. Os estudos sobre o uso regular de suplementos vitamínicos têm mostrado dados surpreendentes. Enfim, basicamente eles fizeram um estudo com pessoas que fumavam, né, e deram para um grupo de pessoas substâncias antioxidantes, né, beta-caroteno e retinol, e para outra parte dos estudados, todos eles fumavam, tá? Tanto um grupo quanto o outro, mas um grupo recebeu antioxidantes e o outro recebeu placebo, talvez homeopatia, né? E com os dados eles geraram os gráficos, né? Esses dois gráficos aqui que estão sendo mostrados em péssima qualidade. Eu vou mostrar o texto original para mostrar os gráficos em boa qualidade e a gente discute, mas é muito bom ter em mente que a prova muitas das vezes vai trazer imagens em baixíssima qualidade e você tem que fazer sentido do que está sendo apresentado para você. O texto é esse aqui, O Mito dos Antioxidantes, escrito por Melinda Moyer, publicado na Scientific American. Os gráficos originais são esses aqui, eu vou ampliar eles um pouco. E basicamente o que esses dois gráficos estão mostrando é o seguinte: todo mundo aqui é fumante, tá? Mas os que tomaram antioxidantes e os que tomaram placebos, a curva não foi muito diferente. Então esses antioxidantes aparentemente não fazem assim nenhum efeito, né? Não tem nenhum efeito na redução. Deixa eu apresentar, claro, o gráfico, né? Isso aqui é o tempo transcorrido e o eixo vertical, o Y, seria a incidência de câncer de pulmão. Então o que essa curva que está crescendo é o seguinte: de acordo com o tempo, certo? A incidência de câncer de pulmão nos pacientes, nas pessoas que estão sendo ali alvos do estudo. E repara que quem tomou placebo e quem tomou antioxidantes, a curva não foi muito diferente. A incidência de câncer de pulmão não foi muito diferente, né, nesses dois públicos. Agora, quando você coloca um outro fator, né, que seriam a exposição dessas pessoas a componentes químicos, como por exemplo o amianto, repara que quem tomou antioxidantes, por algum motivo, aumentou muito a incidência de câncer de pulmão. Por algum motivo, o fumo associado com o amianto, né, com o uso de antioxidantes, você observou um aumento na incidência de câncer de pulmão, enquanto que quem tomou placebo, não necessariamente. Então aqui os antioxidantes, além de não terem ajudado, aparentemente, né, quando você coloca ali um componente químico associado na história, eles ainda por cima pioraram a situação. Bom, dito isso, a análise das figuras indica, quanto ao uso regular desses suplementos, os antioxidantes, né, que, gabarito, esse tipo de antioxidante não confere maior proteção contra o câncer de pulmão, além de aumentar a chance de sua ocorrência ser associado a outros fatores de risco, que no caso aqui era o amianto. A questão 70 fala um pouco sobre o começo ali, né, da descoberta da estrutura do DNA por Watson Crick. É uma historinha bem interessante, eu acho que quem gosta de novela, se pegar pra ler um pouco da história da descoberta da estrutura do DNA, vai gostar muito. Já tem tempo que eu li sobre essa história, mas eu devo ter esquecido de alguns detalhes, mas basicamente é o seguinte: Raymond Gosling trabalhava no laboratório da Rosalind Franklin e ele fez uma cristalografia do DNA e ficou lá engavetado. Ela viu, né? Todo mundo viu, e aquilo ficou lá, né, engavetado, enfim, ninguém deu muita importância na época. Eu posso estar, enfim, perdendo alguns detalhes aqui, depois eu recomendo que vocês leiam a história. Esse outro cara aqui, Maurice Wilkins, ele pegou aquela cristalografia do DNA, que pertencia ao laboratório da Rosalind Franklin, e dele também, de certa forma, né? E mostrou para dois caras chamados Watson e Crick, que são esses dois aqui, Francis Crick e James Watson, que viram naquilo ali uma oportunidade de ganhar um prêmio Nobel, ficarem muito famosos e ricos. E, enfim, foi uma oportunidade perdida pela Rosalind Franklin, que deixou passar uma oportunidade brilhante de realmente fazer revolução na ciência. Eu digo isso sem desmerecer todas as coisas importantes que ela fez, porque ela fez muitas coisas importantes também. Mas toda a fama da descoberta da estrutura do DNA acabou indo pra esses dois caras aqui. Que depois citaram ela, né? Claro, fizeram a justiça. Mas eles meio que se apropriaram de forma meio sorrateira, né? Daquele material que pertencia a ela. E levaram todo o crédito, né? Hoje em dia todo mundo fala Francis e Crick. Crick e Watson, né? Watson e Crick, na verdade. Ninguém fala... Bom, hoje em dia estão falando mais dela, porque, né? A gente tá fazendo justiça em relação à história, né? Que foi uma história realmente, assim, bem... Enfim, tensa. Bom, mas agora que vocês estão por dentro do que aconteceu, mais ou menos, né? Watson e Crick, depois de se apropriarem de forma sorrateira, né, do material
da Rosalind Franklin, escreveram o seguinte: não escapou à nossa observação que o pareamento específico que postulamos sugere imediatamente um possível mecanismo de cópia para o material genético. E aqui eles estão falando, obviamente, do pareamento do DNA, o pareamento dos nucleotídeos, né, das bases nitrogenadas timina e adenina, citosina e guanina, que possibilita a realização da replicação semiconservativa do DNA. Enfim, a resolução da questão realmente foi bem simples, né? Mas ela traz toda essa coisa da história, então é bem interessante dar uma lida, né? Um pouco nessa coisa da história da ciência, principalmente para quem quer entrar para ter uma formação científica, né? Entender que ciência não é um monte de gente que se ama, dando as mãos e cantando, e enfim, sentados no gramado, olhando o sol se pôr, não. O meio científico é cobra engolindo cobra, é gente querendo puxar o tapete do outro o tempo todo, querendo refutar o outro o tempo todo, é selvagem. 71. Durante toda a história da vida, da evolução da vida no planeta Terra, em diversos momentos ocorreu o surgimento de uma linhagem nova no ambiente aquático e sua posterior colonização do ambiente terrestre. Enfim, sobre a colonização do ambiente terrestre pela linhagem dos vertebrados, assinale a alternativa correta. Bom, letra D. O sucesso dessa colonização pode ser relacionado com o surgimento de estruturas que evitam a perda de água. Sim, né? Como, por exemplo, pele áspera, queratinização, né? E rins capazes de excretar urina concentrada. Tanto ali responsáveis, né, no processo de reabsorção de água, né, para não eliminar a água em excesso, como também na coisa ali realmente da produção da urina concentrada para fazer a eliminação da ureia, no nosso caso. Ou seja, nossos rins são adaptados para excretar substâncias tóxicas, como por exemplo as excretas nitrogenadas, né, sem perder muita água. Agora, é importante também mencionar aqui os anfíbios, né, que eles não realmente conquistaram o ambiente terrestre de forma definitiva, porque eles ainda dependem muito do ambiente aquático, né, para reprodução, para a própria vida deles, porque eles não têm essa camada de queratinização na pele, porque eles fazem respiração cutânea, né? Se eles tivessem essa estrutura, né, queratinizada na pele deles, eles não conseguiriam fazer a respiração cutânea, e o pulmão deles é bem fraco, enfim. Isso tudo vocês já sabem. Por isso a gente não diz que os anfíbios conquistaram plenamente o ambiente terrestre, porque eles têm ainda dependência muito grande do ambiente aquático. 72, uma questão bem específica aí da zoologia de novo. Os anelídeos são animais protostomados, apresentando clivagem em espiral e desenvolvimento em mosaico, ou seja, determinado, com o corpo metamerizado e cavidade celomática verdadeira. Assinale a alternativa que descreve corretamente a formação do celoma dos animais protostomados. Bem específico, tem que ir no livro para dar uma olhada, né? Mas o gabarito é letra D. A cavidade celomática é formada pelo processo de esquizocelia surgindo da divisão de bandas mesodérmicas originadas da região do blastóporo e desenvolve entre ectoderma e endoderma. Isso aí falando de anelídeos. Eu já devo ter mencionado isso, mas é sempre bom lembrar, né? O Brusca tem um capítulo sobre introdução ao reino animal, né? Fala sobre desenvolvimento e tem que falar aquilo lá, né? Sobre o desenvolvimento embrionário. Quem quiser dar uma lida, pausa o vídeo aí, dá uma lida nesses dois parágrafos aqui do meio que falam justamente sobre a esquizocelia e a enterocelia. Aqui, ó, a esquizocelia. O número de tais celomas pareados varia nos diversos animais e comumente está associado à segmentação como ocorre nos vermes anelídeos. E na página seguinte tem aqui as imagens, né? Com a formação do celoma por esquizocelia e aqui embaixo por enterocelia. É meio difícil de entender assim pela imagem, né? Mas é bom. Questão 73. Durante o desenvolvimento pós-embrionário, a maioria dos insetos muda de forma. Não todos, mas a maioria. Passando por uma metamorfose, né? Ok. Bom, aí ela vai falar um pouco sobre a metamorfose. Os itens a seguir indicam os processos de metamorfose que ocorrem nos insetos. Marque a alternativa correta. E repara que 4 dessas alternativas... Olha só, a letra A começava com ametábolos. Letra B começava com ametábolos. C começava com ametábolos. D, mesma coisa. E a E é a única que não continha ametábolos. E qual é a importância disso? Ametábolos não sofrem metamorfose. Então eles não contariam nessa discussão. Então você poderia ter eliminado 4 alternativas direto pela mera presença de ametábolos ali. Porque se ela está falando de metamorfose, certo? Ametábolos não sofrem metamorfose, portanto eles não entram nessa discussão. E aí você consideraria direto a letra E, né? M-metábolos, que são ali os percevejos, né? Que tem um desenvolvimento indireto, tem estágio de ninfa. E também os holometábolos, que tem ali aquela que a gente está mais acostumado, né? Lagartinha, pupa e o adulto alado, como por exemplo as borboletas, mariposas, etc. 74, mais uma questãozinha específica de zoologia, filonemátoda, sobre o sistema reprodutivo desse filo, né? Marca a alternativa correta. A letra A fala que a maioria é dioica, não exibe nenhum grau de dimorfismo sexual. Nenhum grau é sempre perigoso, né? Você se compromete demais. Letra B, a maioria é monóica e apresenta desenvolvimento indireto. Ok, né? A pessoa poderia aqui ficar em dúvida em relação a essa. Letra C vai falar que a maioria é dioica e não exibe nenhum grau de dimorfismo sexual. De novo, nenhum grau você se compromete demais. Eu geralmente vou evitar questões, né, que falam assim, todos, nenhum, enfim, sempre, nunca. Embora às vezes esse vai ser o caso, mas aí você tem que ter certeza disso. Ok, e a letra vai falar o seguinte: a maioria dos nemátodos é dioico, ok, a maioria é, né, nem todos são,
exibe certo grau de dimorfismo sexual, ok, de novo, né, bem ponderado, e apresenta desenvolvimento ou direto ou indireto. Essa aqui seria a minha favorita, se eu não tivesse certeza, né, da questão, eu chutaria essa porque ela é bem ponderada, né, ela dá diversas opções, e na natureza é assim, né, os animais em geral, né, um filo, né, um grupo tão diverso como um filo, você tem que esperar que vai ter muita variação ali no meio, muita diferença, né, então assim, dificilmente você vai se comprometer com alguma coisa. No Brusca você encontra mais informações sobre nemátodos no capítulo 18, pelo menos na edição que eu uso, que acho que é a terceira, né? Nematoida, nemátodos e nematomorfa. Um quadrinho com informações gerais sobre nemátodos. E na seção sobre reprodução, desenvolvimento e ciclos de vida, ele já começa aqui, ó. A maioria dos nemátodos é gonocorística e demonstra algum grau de dimorfismo sexual. Na página seguinte diz ainda assim, como foi mencionado, o desenvolvimento entre nemátodos de vida livre tipicamente é direto. Tipicamente é direto implica que, às vezes, não é direto, né? Lembrando que você vai ter nemátodos de vida livre, que vivem na natureza, e aqueles que são endoparasitas. 75. Se você gosta de memorizar coisas, essa questão aqui é para você. As esponjas estão organizadas de maneira frouxa em matriz gelatinosa, a mesogleia, né, mesoílo. Nesse mesoílo são encontrados vários tipos de célula. Marque a alternativa correta que representa os tipos de célula que ocorrem nas esponjas. Letra A, pinacócitos, miócitos, coonócitos, arqueócitos, espongiócitos, colêncitos, lofócitos. Todos esses são células de esponja. Se você tem boa memória, você provavelmente, né, se daria bem nessa questão. Você encontra isso em livros de zoologia de invertebrados, né, no capítulo sobre poríferos. Eu vou colocar um link para essa apresentação de slides aqui. E sim, os professores fazem qualquer coisa para manter os alunos acordados em sala de aula. Ah, mas é porque vão ter alguns slides aqui, a partir do slide 26, ó, que vai falar exatamente sobre tipos celulares. Então, aqui, slide 28, arqueócitos, colêncitos, com a função deles. Isso que é legal, é pegar o tipo de célula e também entender a função dela, certo? Tem vários aqui. Bom, enfim. 76. Identifique a estrutura responsável pela excreção e equilíbrio osmótico de plateumintos. A gente já falou de plateumintos hoje, né? Mas aqui seria protonefrídeos com célula-flama. Voltamos aqui para o Brusca, capítulo sobre plateumintos, excreção e osmorregulação, um dos principais avanços, blá blá blá. Ok. Seriam ali os protonefrídeos, né? Essas estruturas são presentes em todos os plateumintos, exceto alguns, e consistem em células-flama, que podem ocorrer isoladamente, enfim, várias informações aqui. E aqui estão as células-flama, né? A estrutura aqui do protonefrídeo, né? Etc. A partir da questão 77 agora, a gente vai ter uma sequência de questões sobre anatomia vegetal que são super, assim, específicas, sabe? E eu já recomendei livro de anatomia vegetal, eu já recomendei o Apesato da Glória, que a edição que eu uso é essa aqui, eu não sei se tem alguma edição já atualizada, mas é bom a pessoa, né, dar uma procurada aí. É uma apostila, na verdade, é um livro bem bom, assim, bem, né, tem bastante informação. E a Bíblia mesmo da anatomia vegetal é esse livro aqui da Catherine Esaú. É um livraço mesmo. Eu não tenho ele em português, eu só tenho essa edição dele, uma edição em espanhol. E eu uso muito pouco, na verdade, esse livro, mas eu sei que ele é um livro muito bom e tem muita informação aqui. E eu digo isso porque, assim, porque são questões muito específicas, né? Que se você não é pesquisador da área, não trabalha com isso, não tem por que você saber essas coisas, né? Eu, geralmente, quando eu resolvo essas questões, às vezes eu acerto por eliminação. Eu pego algumas, assim, que eu sei que estão erradas, elimino, fico ali entre um e outro, né? E às vezes dou sorte de acertar. Mas são realmente, assim, às vezes questões muito específicas. E como aqui também não tem muito tempo pra ficar explicando pormenores de coisas tão específicas, eu prefiro dar então pra pessoa dar a vara de pescar, né? Ó, aqui, toma aqui a fonte, consiga o livro, baixa aí, pega emprestado com alguém e estude, né, pelo livro. Usa a questão como uma inspiração. A questão te dá um tema e você pega aquele tema que a questão te deu e explora ele, pega o capítulo do livro e estuda mais profundamente. Questão 77. Sobre as paredes de células vegetais, são feitas quatro afirmativas e ela quer saber quais seriam dessas quatro as corretas. O gabarito é letra C, 1 e 4, então. A1. Durante a formação da parede, fragmoplastos são direcionados para a região mediana da célula, em divisão formando a placa celular. Isso aqui eu acho que é bem acessível, né? Isso aqui está nos livros, inclusive, de ensino médio. Ok, não seria tão difícil não. E a 4. Nos campos de pontuação primários, podemos encontrar diversos plasmodesmos com seus desmotúbulos, que são continuações do retículo endoplasmático, um pouquinho mais específico, né? Agora, a 2, por exemplo, toda parede estaria errada, né, de acordo com o gabarito. Toda parede possui um arcabouço de moléculas de celulose, além de hemiceluloses e compostos péticos. Esses compostos são notadamente hidrofóbicos, o que confere resistência à parede. Sabe, é uma linguagem bem estranha, né? A pessoa, enfim, se a pessoa não tem familiaridade com o tema, a pessoa olha isso aqui e não sabe se está certo ou se está errado. Pelo menos a 3, né, seria um pouquinho mais fácil. Toda célula vegetal possui parede celular? Não, estaria errado, a pessoa já eliminaria ela aqui. As únicas células vegetais que não têm parede que estão me vindo à cabeça agora são as células germinativas, né, os núcleos espermáticos, por exemplo, que, enfim, são células que estão ali, né, na reprodução, né, células reprodutivas, então elas precisam ter, em algum momento ali, um contato uma com a outra, né, a parede meio que atrapalharia essa interação entre elas. E uma célula vegetal sem parede você chama de protoplasma. 78. A periderme desenvolve-se nas plantas como um tecido de proteção em caules e raízes,
com crescimento secundário e com o tecido de cicatrização em superfícies expostas por necrose, ferimentos, ataque de parasitas, enxertia, etc. Analise as sentenças a seguir e depois dizer quais estariam corretas. O gabarito seria letra A. Corretas estariam 1, 2, 3 e 4. Bom, para o vídeo ficar mais objetivo, pausem o vídeo aí e leiam, né? A 1, a 2, a 3 e a 4 seriam as corretas. A 5, o felema subereucortiça é composto por células de formato arredondado, em seção transversal. Bom, a princípio me dá a impressão de que eles estão tratando aqui felema, suber e cortiça como sinônimos, né? E cortiça, enfim, cortiça é sim uma parte da periderme de uma árvore específica, né? Que é o quercus suber, que é de onde é tirada a cortiça, é um material específico. Não vai ser toda a árvore que você vai chamar a periderme de cortiça. Talvez essa seja uma das razões para essa alternativa estar errada. Pode ter alguma outra coisa aqui, mas enfim. 79. As sentenças a seguir dizem respeito ao floema. Então a 1 diz o seguinte: o elemento de tubo crivado e a célula companheira possuem uma relação ontogenética, assim como toda a célula crivada e sua célula albuminosa. Quando eu vejo aqui a palavra toda, eu já não quero chutar a questão, né? Eu não tenho noção se isso aqui seria verdade ou não. Quer dizer, agora eu sei, né? Porque eu vi o gabarito, mas se eu tô fazendo a prova na hora, eu vejo a palavra toda, eu já fico um pouco ressabiado e não arriscaria essa aqui. Bom, a 2 diz: as fibras que dão suporte aos feixes no floema são conhecidas por apresentarem lignificação. E lignificação, sim, está associado à resistência, né? O esclerênquima ali, que são células parenquimáticas de sustentação, tem essa camada de lignificação. Então faria sentido, né? Isso aqui está correto. 3. Proteína P é uma molécula que atravessa pela placa crivada elementos de tubo crivado adjacentes. A pessoa teria que ter esse conhecimento, né? Específico. Aí, por exemplo, a pessoa vem aqui no apesato, né? Capítulo 6 sobre floema. Aí a pessoa lê tudo isso aqui sobre proteína P. Ó, esses dois parágrafos aqui. E aqui tem até umas microscopias, né? Da proteína P. Ali, aqui, ó. Interessante, né? A 15 era uma microscopia de um elemento de tubo crivado, certo? Mostrando ali inclusões de proteína P, inclusões cuneiformes. A 16 também era um tubo crivado, né? Vou até voltar lá na imagem para vocês verem 15 e 16. Quem não tem olho bom não dá pra ver muito bem, né? A imagem também, mas enfim, são elementos de tubo crivado, tem a proteína P. Só pra mostrar como uma coisa é específica mesmo, né? Então, assim, o correto seria só a 2 e a 3 mesmo, letra D. Bom, 80. Com relação ao caule dos vegetais, são feitas 4 afirmativas. E aqui a pessoa iria ler as 4 afirmativas que foram feitas. E se não prestasse atenção só à pergunta, estão incorretas as afirmativas, ou seja, a pessoa teria que dizer quais estão erradas. E a incorreta que seria apenas o número 3, né? Letra E. Monocotiledonas não possuem espessamento secundário de nenhum tipo. Você vai olhar para um caule de um coqueiro e vai dizer que aquilo ali não tem espessamento secundário sério, né? No capítulo sobre caules, aqui no Apesato, vai falar um pouco, né, sobre o padrão de caule de monocotiledôneas, formando ali um tactostelo. Na próxima página, ela até vai falar sobre espessamento, ó. Falar especificamente sobre aquela questão do crescimento secundário em espessura, enfim. E basicamente esses padrões de distribuição do sistema vascular no caule, né, essa coisa de tactostelo, eustelo, é bom a pessoa pegar e dar uma estudadinha nisso, né? As dicotiledôneas vão ter mais eustelo, nas monocotiledôneas o tactostelo, enfim, é uma coisinha que realmente tem que pegar e tem que ver. A questão 81 fala sobre um pesquisador que pegou duas plantas, colocou em condições iguais, né? Mas uma planta, a planta A, ele deixou lá normalmente, e a B, ele colocou uma substância que induziu ao fechamento dos estômatos, enfim, de forma permanente nelas. Então a planta B não, ficou com os estômatos fechados o tempo inteiro. Os estômatos estão relacionados ali com transpiração, né? Enfim, captação de CO2, tudo isso importante para a fotossíntese. Bom, e a planta B começou a mostrar sinais de debilidade. E como é que você poderia explicar isso? Bom, com o fechamento dos estômatos, a planta não conseguiu captar CO2, comprometendo a fotossíntese. Isso aqui seria uma boa explicação. Repara que a 2 disse que o fechamento dos estômatos impediu a entrada de luz, o que é incorreto, né? Enfim. E a 1 diz que o fechamento dos estômatos impediu a transpiração. Ela reduz muito a transpiração, porque a maior parte da transpiração acontece nos estômatos, mas a planta também pode respirar por outras partes, né? Enfim, o caule, né? Em menor intensidade, mas pode transpirar, então não impede a transpiração completamente. Então, 81 gabarito era a letra C. 82. Indique a alternativa que apresente a associação correta entre a estrutura e o processo envolvido na eliminação de água no estado líquido pelas plantas. E aqui seria os hidatódios, processo de gutação. Que também é uma coisinha bem básica aí do ensino básico ainda. Agora, que interessante, letra A. Pelos absorventes, absorção. A pessoa olha assim, tá certo, né? Aí marca. Só que ela tá falando de eliminação de água, né? Então, isso aqui, absorção de água é diferente de eliminação. E tem que comentar a letra E também, né? Estômatos sudorese. A planta não sua, ela transpira. Suar é diferente de transpirar, né? Suor é a eliminação de suor, né? Pelas glândulas sudoríparas. A planta não faz isso, ela transpira, é diferente. 83. Quais das afirmações abaixo a respeito do hormônio vegetal citocinina são verdadeiras? 1. É produzido principalmente no meristema apical das raízes. Super específico, mas está correto. 2. O seu principal efeito é promover a divisão celular e o desenvolvimento de caules. Ok. 3. Inibe o desenvolvimento de gemas laterais, ela estimula. 4. Estimula o crescimento de amadurecimento de frutos. Isso aqui é o etileno, né?
confundiu ali a citocinina com o etileno. Então, a princípio, apenas a 1 e a 2 estariam corretas. Eu já mostrei o Fisiologia Vegetal de Thais Zager aqui diversas vezes, é um livraço, mas hoje eu vou mostrar uma parte que eu acho que eu nunca falei dela. Que é essa parte 3 aqui, ó, importantíssima, crescimento e desenvolvimento. Falar sobre muitas coisas, e inclusive sobre os hormônios, ó, auxina, vai ter capítulo sobre giberelina, capítulo 20, citocinina, aqui a pessoa já pega todas aquelas informações, né, etileno, ácido abscíssico, etc. Então, assim, tem tudo aqui. 84. As sentenças a seguir dizem respeito ao caule dos vegetais. 1. Todo caule possui crescimento em direção à luz. Fototropismo positivo? Não. Alguns são caules subterrâneos, né, vão ter geotropismo positivo. 2. O caule possui um corpo segmentado em nós e entre nós. Isso está correto. E essa é a principal característica que diferencia o caule da raiz. Correto. 3. Os caules aéreos podem ser divididos em eretos, rastejantes e trepadores. Eu não sei se tem outras classificações, mas ok, isso aqui estaria correto. 4. E somente os caules destituídos de folhas, notadamente os de cactos e outros similares, realizam a fotossíntese. Na verdade, assim, sem querer generalizar, mas eu acho que todo caule de herbácea, todo caule verde faz fotossíntese, independente de ter folhas ou não. Então eu diria que apenas a 2 e a 3 estariam corretas. 85. Com relação à raiz, qual a alternativa correta? Bom, a letra C seria correta, né? Raízes fasciculadas são típicas de monocotiledôneas, ok? Nesse tipo não há uma raiz principal, certo? Evidente em todas as são ditas adventícias. Em relação à sua origem. Correto, isso aqui está correto. A vai falar sobre austório, que são raízes ali. De verdade, né? Elas são raízes ali de plantas parasitas. Aqui ela está dizendo que é uma raiz que tem função de suporte. A B fala que a região de absorção da raiz é a zona de suberização. Eu acho que ele quis dizer suberização, né? E não, a suberização ela é hidrofóbica, então ela atrapalharia, inclusive, a absorção. A D vai falar que raízes aéreas fazem fotossíntese e podem ser chamadas de rizóides. Não, né? Rizóides são aquelas raízes, entre aspas, de musgos, e não sei se tem alguma outra classificação. Enfim, toda raiz possui origem endógena proveniente da radícula do embrião. Não, as raízes fasciculadas, as raízes adventícias, melhor dizendo, têm a origem do caule, né? 86. Marque a alternativa correta com relação à folha. Letra A. A folha é a expansão lateral e laminar do caule, com crescimento limitado. Ok. Eu não lembro se eu li alguma vez sobre alguma folha que tinha crescimento ilimitado. Se eu achar algum texto sobre isso, eu coloco na descrição, mas a princípio isso aqui estaria correto. A menos que eu ache alguma coisa que enfim, contradiga isso aqui. Bom, as outras estão incorretas, né? B fala que folhas compostas são as que surgem de ambos os lados do caule. Folha composta é aquela que tem folíolos, foliólulos, né? Bom, C, filotaxia é a relação do formato da folha. Não, é a distribuição da folha ao longo do caule, né? D, catáfilos é o nome dado a uma folha típica de palmeiras. Catáfilos são aquelas folhas... A cebola, né? Pensa na cebola e você vai tirando aquelas escamas, né? Aqueles são catáfilos. Enfim. 87, com relação à flor, podemos afirmar que... Bom, letra C, verticilos protetores são, notadamente, o cálice, né? Sépalas, a corola, as pétalas. Correto. Isso aí protege, né, a parte reprodutiva da planta, o androceu e o gineceu. A letra A diz que toda flor é dioica, o que está incorreto. A letra B diz que o estame é formado por estilete e com anteras na ponta, é um filete, né? Enfim. A letra D, toda flor possui pedicelo. Duvido que toda flor possua, né? Mas eu jamais chutaria uma alternativa que diz toda flor possui pedicelo se eu não tenho certeza disso. Isso aqui parece bobeira, mas errar a questão disso aqui é uma vergonha, ó. Estame, filete e antera, né? E aqui a gente tem aqui o carpelo, né? A parte feminina composta por... Uma estrutura complexa, né? Aqui a gente vai ter o carpelo propriamente dito, composto por um estigma na pontinha, né? O estilete, que é esse prolongamento, e aqui dentro vai estar o ovário. Isso aqui tudo a gente chama de pistilo. Isso aqui é bem confuso mesmo. Porque tudo isso aqui era uma folha que se dobrou para proteger o embrião, né? Então, assim, acabou se formando todas essas estruturas aqui a partir de uma folha que se dobrou, que é o carpelo. 88. A unidade básica de estruturação, enfim, da parte aérea vegetal é o fitômero, que é constituído por... Aqui vai ser a letra D, ó, um pedaço de caule que vai ter um entrenó, certo? De um entrenó a outro entrenó contendo uma região nodal com sua gema. Então, nó, um entrenó e uma gema, pelo menos, na região nodal. Eu nem gostei muito dessa imagem aqui, mas dá para ilustrar, né? Enfim, o caule vai ter nós e entrenós, né? Aqui você tem um entrenó, outro entrenó, e aqui no meio um nó com uma região nodal, né? Aqui vai ter aqui as gemas. Isso aqui seria então o fitômero, uma unidade. 89 biomas terrestres. Bom, observe afirmações abaixo, né? Em relação aqui a essa pirâmide, né? E, enfim, assinale qual estaria correta. Aqui é o seguinte, mais frio aqui em cima, mais quente para baixo, certo? Aqui seco do lado esquerdo, né? E úmido do lado direito. Bom, acho que estariam corretas seriam o seguinte. 2, os biomas GH e D, possuem uma flora composta basicamente de plantas com porte herbáceo ou arbustivo, porque aqui são ambientes desérticos, né? Típico de ambientes secos, quentes. E 3, os bosques esclerófitos poderiam ser representados por uma outra região localizada entre D e E, porque aqui vai ter ainda o clima bem seco, né?
mas já um pouquinho mais temperado. Eu vou pegar esse gráfico aqui emprestado do Wycliffe, Economia da Natureza, porque basicamente assim, aqui tem a mesma informação do que naquela pirâmide lá da prova, só que aqui, repara que a tundra tá aqui desse lado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar no slide, eu vou inverter isso aqui no sentido anti-horário, e a tundra vai ficar aqui em cima. Então eu vou mostrar esse mesmo gráfico aqui, só que girado uma vez em 90 graus, sentido anti-horário, para ficar parecido com o que estava lá naquele gráfico. E é possível que eu tenha também que espelhar, né? Inverter ele horizontalmente. Então eu fiz exatamente o que eu falei que ia fazer. Inverti, né? Espelhei a imagem, girei 90 graus sentido anti-horário e ficou mais ou menos, né, parecido com o que a prova apresentou pra gente. Repara que aqui em cima a letra A é super frio, né? É a tundra. Aqui já é uma região subpolar, né? Ainda é um clima bem frio. Enfim, a parte de cá vai ser de baixo quente e seca, né? Tudo aqui é seco, tá? E aqui é mais úmido, né? As florestas tropicais vão estar aqui, quente e úmido, né? Então assim, o cerrado estaria mais ou menos por aqui, ó, na região aqui da savana, onde tivesse aqui alguma coisa de savana. Que é exatamente essa parte aqui que eu tô passando aqui agora. Então não seria na letra. Aqui no meio, né? Onde ela falou que seria na letra E. Não, seria mais aqui pra baixo, provavelmente no I. E a tundra, como a gente viu lá, seria a letra A e não a letra D. Bom, questão 90. Os nutrientes minerais presentes no ambiente são carreados rapidamente para os lagos nos ambientes temperados. Ou seja, aqui a gente não está falando de ambientes tropicais, temperados. Esses ecossistemas sofrem estratificação de distintas massas. Por quê? Porque lá vai ter um período em que os lagos vão congelar, né, a superfície. E esses períodos de produção de gelo e depois derretimento leva ali a mudanças, né, na temperatura da água e estratificação. Bom, essa estratificação impede a mistura dessas massas de água durante esses períodos. Essa mistura, denominada turnover, ocorre nos meses de primavera e outono. Sobre esse fenômeno, assinale a alternativa correta. E aqui tem uma imagenzinha, né, com o fenômeno. Repara que na primavera toda a profundidade do lago a 4 graus Celsius. Quando chega no verão, a parte de cima, acima da termóclina, que é o meio, fica 20 graus e abaixo continua a 4 graus. Então já teve aqui uma estratificação, né? No outono, mistura tudo e vai a 10 graus, fica tudo a 10 graus. E no inverno, congela em cima, né? Forma uma camada de gelo. Aqui na superfície fica 1 grau Celsius e embaixo, abaixo da termóclina, 4 graus Celsius. E é muito tentador marcar a letra A, né? A mistura de massas de água que ocorre na primavera e no outono impede a formação de comunidades distintas, né? Enfim, eu fiquei pensando aqui muito em fluxo gênico, sabe? Porque vai ter uma estação do ano em duas estações, né? Onde você vai ter ali diferenças, enfim, consideráveis, né? Nas características da água da superfície e do fundo, né? Mas talvez uma estação apenas, né, 3 meses no ano não seja suficiente para você gerar ali especiação. Não sei. Isso pode ser uma das razões, mas a letra A não seria a correta. A letra B diz o seguinte: no inverno existe uma maior disponibilidade de oxigênio dissolvido nas camadas mais rasas. Aqui. E isso aqui estaria correto, mas para você saber isso aqui, você teria que ter um conhecimento específico de que na superfície vai chegar um momento ali, no final do inverno, onde vai ter um boom de algas nessa superfície e vai começar a entrar luz solar e essas algas vão começar a fazer fotossíntese e vai ter então mais oxigênio dissolvido na superfície durante o final do inverno. Super específico, né? Se você não soubesse isso, você ia ter que. Se você acertasse, você ia no máximo chutar, né? Porque não tem como a pessoa, né? Enfim. Então, sobre esse assunto, é importante a pessoa saber que existem lagos meromíticos, que nunca se misturam, né? Não tem estratificação da água. Bom, não existe nunca mistura, né, das águas. E vão ter lagos holomíticos, que podem ser monomíticos ou dimíticos. Os monomíticos são que misturam uma vez por ano, e os dimíticos 2 vezes ao ano, como aquele lá que a gente viu na prova. Então tá aqui lagos dimíticos, né? Dimícticos. Lagos, obviamente, de regiões frias que tem essa coisa do congelamento, pelo menos uma vez por ano, né, na estação do inverno. E sobre a questão lá das algas, né, e do oxigênio, eu vou recomendar a leitura desse artigo aqui, que justamente eles discutem aquela questão lá, tem até uma imagenzinha aqui que mostra, ó. Aqui, durante o inverno, você tem o congelamento da água, né, e formação de neve ainda em cima. Quando o inverno começa a acabar, a neve começa a derreter, a luz do sol entra, e aqui, né, vai ter aqui condições apropriadas para o boom de algas, né, que vão então fazer fotossíntese, e aí aumenta o oxigênio dissolvido na superfície. Repara que ainda tem uma camadinha de gelo aqui que depois vai derretendo. E de novo, eu não vejo como é que alguém conseguiria resolver essa questão aqui sem saber dessa questão das algas que se formam, né, na região ali superficial, né, durante o final do inverno. Questão 91, sobre ecologia. Tem aqui o caso, né, de populações ribeirinhas, né, que vivem ali do consumo da carne do peixe. E, enfim, em locais onde existe ali algum tipo de caso, né, de liberação de metais pesados, substâncias tóxicas na água, o consumo da carne do peixe, especialmente peixes carnívoros, é desaconselhado. Então, em alguns locais, por exemplo, as pessoas são obrigadas a consumir apenas peixes herbívoros, porque tem alguma contaminação ali com, enfim, metais pesados, tóxicos, né? E por quê? Por que consumir apenas peixes herbívoros? Porque os peixes herbívoros possuem níveis de contaminação menores que os peixes carnívoros. Isso aqui é sobre
biomagnificação, né, que é quando os animais, né, os componentes dos níveis tróficos superiores, eles acumulam mais de determinada substância tóxica, não biodegradável. Por exemplo, os carnívoros, né, predadores de topo de cadeia, têm ali concentrações maiores dessas substâncias nos tecidos delas. Por isso que o peixe carnívoro seria desaconselhável nesse sentido. A questão 92 é uma questão. Eu tenho sentimentos mistos em relação a ela, porque eu gostei muito dessa questão. Achei muito legal assim, o modelo, né, o tipo de questão, mas é difícil demais, você perde tempo demais olhando as imagens, considerando, né, tudo que está sendo proposto. Não é uma coisa assim trivial, sabe? Você perde um tempo com ela é uma questão que te dá trabalho. E resumindo grosseiramente aqui, eles têm aqui um lago com as condições naturais dele, né, pristinas, e depois da invasão desse lago, desse ecossistema, por espécies invasoras, que seria ali um camarão, um crustáceo, né, e um peixe. Então aqui seria 50 anos depois da invasão desse lago, e aqui seria a situação atual dele. Bom, quem quiser baixa a prova depois e dá uma olhada com mais calma. E o macete aqui é que o tamanho dos desenhos indica a biomassa, né, enfim, a quantidade, né, o tamanho das populações, vamos colocar assim. Então aqui as espécies estão denominadas por letras, o tamanho da espécie não representa o tamanho real, né, mas sim a abundância das mesmas, né. Enfim, ainda vai ter duas vezes aqui, que né, ainda coloca que é duas vezes o representado, e vai ter uma mudança, né. Repara que esse peixinho aqui diminui um pouco, né, da primeira para a segunda, e depois diminui bastante na terceira, que é o PC. Se você olhar com muita atenção, você vai ver que surgem espécies e algumas desaparecem entre A e a C, né. Então assim, algumas espécies vão entrar em extinção e outras vão simplesmente surgir. E acontece uma coisa muito curiosa com esses três aqui, R, CL e CO, que eles, na C, né, que é o momento atual, eles simplesmente mudam de forma. E eu não conseguia entender, por exemplo, se eram a mesma espécie, né, numa outra fase de vida. Então, por exemplo, poderia ser fase larval e aqui fase adulta, ou o contrário. Eu não conseguia entender isso. Eu fiquei muito tempo olhando para isso e não conseguia entender. Mas o, o rótulo era o mesmo, né? R, CL e CO. Entre a, B e a C. Eu depois concluí que isso aqui eram nichos, né? Cada um disso aqui tava representando um nicho, tá? Mas aí, enfim, enquanto que os outros rótulos, PC, NP, BT, MWF, tudo isso são espécies de verdade. E aí você ia ter que olhar as afirmativas que estavam sendo feitas aqui, cada uma delas tinha uma pontuação. Ó. A primeira valia 1 ponto, a segunda valia 2 pontos, a terceira valia 4, enfim, 8, 16, 32. E no final você ia ter que pegar todas as que você achava que estavam corretas e somar, fazer o somatório desses pontos aqui que estavam na frente delas, né? E, enfim, o somatório das alternativas corretas seria, a pessoa teria então que dar a resposta com base nisso. E as afirmativas são assim, por exemplo, a introdução de espécies exóticas promoveu a extinção de algumas espécies quando comparadas com a situação em A. Se você olhasse para C e visse aqui que alguma espécie que tinha A não está aqui, A1 já estaria correto, então você daria 1 ponto. 2. Caso a espécie PC possua uma relação de protocooperação com a espécie BT, aí tem que olhar aqui, né? PC com BT, enfim. A sua diminuição no momento C poderia justificar o mesmo comportamento observado na BT. A pessoa teria que avaliar isso, né, e chegar a conclusões. Agora, aqui eu vou até ampliar para mostrar. Ele vai dizer uma afirmativa, ele vai dizer que se a espécie M parasitasse a espécie LWF, então se um crustáceo parasitasse um peixe, teria ali né, alguma relação, né, enfim, de prejuízo para o peixe. E aqui a pessoa poderia ter né, um macete. Aqui, ó, a espécie M pode apresentar uma relação de parasitária com a espécie do peixe, né, que no futuro poderia diminuir sua abundância na espécie parasitada, no caso o peixe. Isso aqui a pessoa tem que saber que está correta. Por quê? A gente viu nessa prova mesmo, no vídeo anterior, né, as questões 7 e 8, um texto aqui sobre um crustáceo parasitando um peixe. Então a gente sabe que essa relação existe, certo? Ou seja, a gente ganhou 16 pontos aqui de graça, porque a gente prestou atenção nas questões anteriores, certo? Então, se no mínimo vai ter 16, a gente pode eliminar aqui a A e a B, né? 3 e 13, ficar abaixo de 16 não pode ser, porque a gente sabe que pelo menos 16 pontos vão ter. Um outro fator aqui fundamental. A 4 diz que a riqueza de espécies foi prejudicada pela introdução de espécies exóticas. Isso aqui seria muito fácil, é só a pessoa contar quantas espécies tem na A e na C. E se na C tivesse menos do que na A, ok, foi afetada. Se tivesse mais espécies aqui na C do que na A, então não foi afetada, o que é o caso. Eu acho que aqui na primeira tem 9 e aqui na C tem 13. Então, assim, a riqueza não foi afetada. Então, apenas contando, né, um trabalho mecânico ali de contar, a gente saberia que essa aqui está errada. Por que isso é importante? Eu sei que a 16, que dava 16 pontos estava correta, né? Então, eu não posso ter menos do que 16, certo? Então, a A e a B eu já eliminei porque tem menos de 16, certo? Eu sei que a 4 está errada. Então, se eu sei que a 16 está correta, as únicas que, matematicamente falando, né, poderiam ter a questão de 16 pontos seriam a C e a D. Mas eu sei que a 4 está errada, né? Então, assim, eu não colocaria a D, 23. Ó, aqui são as alternativas que foram dadas, né? 3, 13, 19, certo? A, B, C, D e E, certo? 40. E aqui eram os valores que cada afirmativa dava.
E eu fiz essa soma aqui, ó. Pra ser, por exemplo, ser 19, né, teria que ter 16 mais 2 mais 1, que dá 19. Então, assim, letra C eu marquei. Por exemplo, para dar 40, teria que ser a 32, né, a afirmativa que dava 32 pontos, mais a 8. Eu sei que as duas estavam erradas, então, assim, né, meio que ignorei. E como que eu sabia que estava errado isso aqui? Porque eu sabia que a 16 estava certa, certo? Então, assim, eu tinha que marcar alguma que coubesse 16 na soma. É complicadinho? É, mas fica olhando pra isso aqui. Vai fazer sentido em algum momento. E vai ter um link na descrição também pro artigo original, né, de onde a questão foi tirada, com aqui a imagenzinha colorida, tá vendo? Aquilo que foi usado lá. Pra quem quiser, né, ler o trabalho de verdade pra ver como é que foi, a metodologia, os resultados. E foi pela legenda dessa imagem que eu descobri que esse R, Cl e Co não eram espécies, mas sim grandes grupos, por exemplo, filos, né? Por exemplo, R são rotíferos, né? Cl, cladóceros e CO, copépodos, né? Então, assim, não são espécies, são grupos, né, agrupamentos. Então, por isso que eu imaginei que, na verdade, aquilo ali representa nichos e não espécies especificamente. Especificamente, esse nicho R poderia estar sendo ocupado por qualquer espécie de rotífero. É isso que eu tô querendo dizer, ok? 93, bom, identifique nas alternativas abaixo aquela que contém fatores bióticos que podem ser utilizados na avaliação de um ecossistema natural. Se é biótico, então exclui tudo que for abiótico, por exemplo, oxigênio dissolvido, intensidade de luz, tudo isso você exclui. Letra E, taxa de decomposição, ok. Produtividade líquida, ok. Densidade populacional, ok. 94, quantos tipos de gameta um indivíduo azão, bezinho, cesão, desinho, ezão, fzinho poderia formar? 2 gametas. Os gametas azão, bezinho, cesão, desinho, ezão, fzão, azão, bezinho, cesão, desinho, ezão, fzinho. Para as questões de 95 e 96 tinha aqui esse heredograma que pode representar tanto uma herança autossômica normal, dominante, como também uma herança ligada ao sexo dominante. Então, quando a 95 pergunta o tipo mais provável de herança da característica analisada, essa questão foi anulada porque tanto poderia ser a B como poderia ser a D, né? Aqui eu tracei os genótipos considerando cromossomos sexuais, né, X e Y, e tracei os genótipos considerando autossomos, e todos eles funcionaram. E a 96 pergunta quantos indivíduos a gente não conseguiria traçar o genótipo deles a partir daquele heredograma. Vocês viram que eu tracei de todos eles, então zero, nenhum deles. Questões de 97 e 98 tem aqui um cromossomo com 3 genes, gene A, B e C. Repara que o gene A e o C estão bem coladinhos, né, o que pode indicar pra gente um caso de ligação fatorial, linkage, né? Eles dificilmente seriam herdados separados um do outro porque estão muito próximos e dificilmente haveria crossing over entre eles. Questão 98, caso um indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho cruze com outro homozigoto, totalmente homozigoto recessivo, né? Qual seria então a proporção esperada de indivíduos duplo homozigotos na prole? Eu fiz o cruzamento aqui e pra mim deu 4 de 16, né? 25%. E eu digo isso com certa preocupação porque a questão foi anulada segundo o gabarito que tá lá no site da UBB. Aqui tinha a opção 25%. Será que eu errei alguma coisa? Será que eu tô deixando de ver algum detalhe aqui, algum pormenor? Enfim, para as questões de 99 a 101, tem aqui um textinho sobre herança quantitativa, especificamente aqui herança da cor dos olhos, né? Então você tem ali os genes N e B que determinam ali, por exemplo, a interação deles pode determinar a cor castanha, desde que haja um alelo azão, né? E ou podem ser azuis ou verdes, na ausência do alelo azão. Então a gente repara que a gente tem 3 genes envolvidos aqui: 2 que determinam cor e um que determina presença ou não de pigmentação. Isso é um caso clássico de epistasia, né? Quando você tem ali um gene que, em homozigose recessiva, por exemplo, impede a produção de um pigmento, por exemplo, seja na melanina, na pele, né, ou nos olhos, enfim. Sim, um casal triplo heterozigoto, né, como tá aqui, perguntou a um geneticista quais as chances deles terem uma criança com olhos azuis, que seria Nzinho, Nzinho, Pzinho, Bzinho, azão, qualquer coisa. A resposta seria 3 de 64, óbvio. Claro que isso não é óbvio, né? Se você tem que fazer o cruzamento e cruzar 3 genes, você vai ter 64 possibilidades, mas repara aqui, você não precisava completar realmente o quadro para 64 possibilidades, porque você está querendo homozigotos recessivos para NB. Você só precisa pensar nisso, entendeu? O A, você quer que tenha pelo menos um dominante, mas pode também ser um homozigoto dominante, né? Então você, na verdade, só estaria preocupado com essas 3 ah, possibilidades aqui, certo? Você não precisa preencher todo o resto. Você procuraria todo mundo que daria Nzinho, Nzinho, Bzinho, Bzinho, marca aqui, né? E um que tivesse pelo menos um, azão. Certo? Então esse e esse. 101. Indivíduos com íris muito clara normalmente possuem fotofobia. Isso ocorre porque, bom, a luz, né, penetra com muita intensidade e acaba irritando a retina da pessoa. Para as próximas questões está aqui um gráfico com o equilíbrio de Hardy-Weinberg para uma população. Então repara aqui, ó, P2, que é o quadrado, né, P ao quadrado, que é o quadrado, 2PQ, enfim. 102. Marque qual das alternativas abaixo descreve uma população panmítica, sem seleção sexual, cruzamentos aleatórios, ao acaso. Uma população de corvos na Inglaterra mantém suas frequências gênicas estáveis há mais de 100 anos. Isso aqui parece ser, né, cruzamentos ao acaso.
Letra A tem seleção sexual. Letra B. A letra B pode até envolver cruzamentos ao acaso, mas aqui envolve mais de uma população, então já era, né? C, seleção sexual. Não. C, na verdade, é a deriva, né? D, sim. Aqui a gente tem seleção natural. E a E seria, então, ali, uma população palmítica com cruzamentos ao acaso. Questão 103. Você já cansado, exausto, com os olhos cheios de lágrima, e ainda tem que fazer cálculozinho. Como uma população palmítica possua, caso uma população palmítica possua 16% de homozigotos dominantes, o número esperado de heterozigotos será de... Por sorte, isso aqui, depois que você pega o jeito, né, é super fácil de resolver. P, azão, Q, azinho. Eu corrigi o P ali, que eu tinha colocado P maiúsculo. P, azão, Q, azinho. P ao quadrado mais 2pq, Q ao quadrado mais Q ao quadrado igual a 1. Eu sei que meu P ao quadrado, homozigotos dominantes, é 16%, 0,16, né? Para eu saber quanto é 2pq, eu tenho que fazer 1 menos P ao quadrado, que é 0,16, mais Q ao quadrado, não é isso? Faço 1 menos isso aqui. Se eu quiser saber quem é Q ao quadrado, eu faria 1 menos P ao quadrado mais 2pq, certo? Isso aqui é isso aqui mesmo. A gente quer saber quanto é 2pq, mas para isso a gente tem que saber quanto é Q ao quadrado. Só que pra gente saber quanto é Q ao quadrado, a gente tem que saber primeiro quanto é P, depois quanto é Q, e aí sim Q ao quadrado. P ao quadrado é 0,16, P então é raiz quadrada de 0,16, 0,4, certo? Então, Q é 1 menos 0,4, certo? Q então é 0,6. Q ao quadrado, portanto, é 0,6 ao quadrado, 0,36. Agora eu posso fazer aquele cálculo. 2pq é igual a 1 menos p ao quadrado, que é 0,16, mais q ao quadrado, que é 0,36. Vai dar 1 menos 0,52. 2pq é igual a 0,48. Portanto, letra E é 0,48, 48%. Para as questões 104 e 105, temos aqui espermatozoides, um dizendo que quer ser menino, outro que quer ser menina, e um dizendo que quer ser pesquisa com células tronco embrionárias. 104. A definição do sexo do bebê na espécie humana depende do espermatozoide, uma vez que o sexo masculino é o heterogamético, é o que vai ter ali, né? Você pode ter um espermatozoide X ou um Y. Agora, lembrando que o indivíduo XY, que genotipicamente é um macho, né? Se esse Y tiver, por exemplo, a perder, né, a sequência SRY, uma das causas, né? Esse indivíduo seria fenotipicamente fêmea. E outras tantas confusões ali na genética que podem acontecer que podem transformar indivíduos XY em fenotipicamente fêmeas, né? E indivíduos XX fenotipicamente próximos ali do macho, né? 105, mesma coisa, né? O espermatozoide que quer ser menina diferencia-se do demais por apresentar cromossomo, geralmente o X, né? O normal seria o X. Mas se esse X, por exemplo, tiver ali receber, né, uma sequência do Y, essa menina vai ter características masculinas, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. 106, questãozinha de desenvolvimento embrionário. As células do fígado, endoderme, né? Músculos, mesoderme e glândulas mamárias se originam da endoderme, mesoderme e ectoderme. Questão 107, observe a charge abaixo. Temos aqui um peixinho perguntando: biodiversidade, o que é isso? Biodiversidade, por exemplo, é você ter um peixe com 2 olhos, uma boca e sobrancelhas, no meio de um monte de outros peixes, né? Com apenas um olho, sem boca e sem sobrancelha. Isso é biodiversidade. Mas tirando isso, suponha que todos os peixes acima são de uma mesma espécie, que nada em um grande cardume. Essa relação ecológica seria de uma espécie de gregarismo, né? Vários indivíduos de uma mesma espécie andando ali, né? Fazendo aquela multidão, andando em conjunto, formando um cardume, por exemplo. 108. Peixes que nadam muito próximos um do outro dificilmente se chocam, devido à presença de uma linha lateral. Já é marcando a linha caudal ali. Cuidado, hein? Todo peixe tem linha lateral. É mais visível, né? É mais óbvio. E em alguns é mais difícil de ver. No robalo, por exemplo, é bem fácil de ver a linha lateral porque ela é bem marcada, né? Ela tem a coloração bem mais escura do que o resto do corpo. Então, assim. E é um órgão sensorial que permite captar ali vibrações na água, né? Enfim, estímulos. Observe a imagem abaixo e responda as questões 109 a 111. Tem aqui uma imagem super complicada. Ah, tá explicado. É o ciclo da malária. Claro que é complicado. Repara que no ciclo da malária, né, a reprodução sexuada do plasmódio vai acontecer no mosquito, no caso na fêmea, né? Então a fêmea é o hospedeiro definitivo do plasmódio. Portanto, questão 109, letra E, a fêmea do mosquito anófeles é o hospedeiro definitivo do plasmódio. Destaque aqui para a letra C, né? A liberação de toxinas no plasma sanguíneo determina a febre durante todos os dias da infecção. A febre, os episódios de febre na malária são aquela que chama de febre terçã ou quartã, né? Que tem eventos de febre durante alguns dias e depois para. Letra B, o plasmódio é uma bactéria. Reticências. Questão 110 é uma questão que me levou à loucura e à beira das lágrimas. Além da malária, outras doenças que podem ser evitadas pelo uso de inseticidas são. Essa questão foi anulada e eu fiquei muito tempo assim, que nem um maluco. Por que não era a última? Febre amarela, leishmaniose e filariose. Febre amarela, Aedes aegypti, né? Leishmaniose, mosquito palha, filariose, culex. Por que não seria essa última? Aí que eu fui reparar, muito tempo depois, que tinha 2 letras Ds aqui. Aqui deveria ser letra E, né? Como tem 2 letras Ds, se você marcou letra D no negócio lá de marcar, né? Você não sabia se a pessoa marcou
uma que tinha esquistossomose ou a que estava correta, né? Então, anula essa questão. 111. O superaquecimento global, além das alterações ecossistêmicas, também pode aumentar a incidência de doenças tropicais, porque vai aumentar a área de vida dos vetores, né? O planeta inteiro vai ficar mais quentinho, então a área tropical vai aumentar. Para as questões 112 e 113, temos aqui um ovo, que a gente sabe que não é um ovo de peixe, porque tem alantoide e tem bolsa amniótica, aparentemente, né? Mas tem aqui saco vitelínico, certo? E alantoide, ok. 112. A análise do ovo acima permite identificar que este ovo pertence a uma ave ou réptil. Assinale a alternativa que corresponde ao anexo embrionário, cujo surgimento permitiu, ao mesmo tempo, evitar choques mecânicos e desidratação. Bom, a gente vai ter aqui a letra C, né? A bolsa amniótica, que contém o âmnio, né? Na cavidade amniótica aqui, que tem essa função de proteção mecânica, né? Hidratação, enfim, letra C. 113. O anexo embrionário responsável pelas trocas gasosas do embrião com o meio ambiente é identificado pela letra. No caso, vai ser aqui o alantoide, né? Letra E. Portanto, letra E. Bom, analise a figura abaixo e responda as questões 114 a 115. Temos aqui uma árvore filogenética, né? Com vertebrados. Na verdade, tem o equinodermo aqui também, então retiro o que eu disse. Bom, temos aqui um equinodermo, então a gente pode pensar que o Z pode ser aqui a deuterostomia, né? Porque todo mundo aqui é deuterostômio, desde os equinodermos até os vertebrados, né? Os cordados. Temos aqui um condríctio, um teleósteo, temos aqui um réptil, né? Um lepidossauro mais esquamata, enfim. Enfim, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Letra C, a característica Z pode se referir ao blastóporo originando anos, a deuterostomia. Correto, equinodermos e cordados são deuterostomatos. 115. A aquisição de um pulmão mais eficaz foi um grande passo adaptativo dos répteis à conquista efetiva do ambiente terrestre, coisa que os anfíbios não conseguiram, certo? Isso ocorreu pois os pulmões eficazes, que os anfíbios não têm, permitem sua sobrevivência sem que haja necessidade de respiração cutânea, que os anfíbios ainda realizam. Para as questões 116 e 117, tinha aqui essa árvore aqui, né, com grupos monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos, enfim. Eu fiz aqui todos os grupos monofiléticos, né? Temos aqui BC, ABC, DE, FG, DE, FG, HI, DE, FG, HI. Repara aqui, se eu pegar só DE, FG, é parafilético, né? Se eu pegasse só também, enfim, FG e HI, aí já teria outras complicações, né? Acho que tem até uma lá que fala, se eu pegasse A, B e J, só, se eu pegasse J daqui, tá vendo? O A e o B, A aqui, B aqui, polifilético. Enfim, estudar grupos monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos. O parafilético é se você pegar, por exemplo, D, E e F e não pegar o G, parafilético, entendeu? Essas coisas assim, importante saber isso. Então, identifique um grupo monofilético. Por exemplo, HI, né, como eu mostrei lá. HI é monofilético. E na outra, um grupo polifilético, aquela que eu dei o exemplo lá, A, B e J. Né? A, B, todos eles têm ancestrais comuns com outros grupos, né, antes, enfim. J tem um ancestral comum mais recente com D, E, F, G, H, I do que com A, B e C, entendeu? Isso que é polifilético. Pois bem, 118, tendo como base a tabela abaixo, assinalar a alternativa que melhor exemplifica as atividades antrópicas, poluição, né? Então, por exemplo, fontes de gás carbônico, fontes de metano, fontes de óxido nitroso, clorofluorcarbonetos. Então, por exemplo, queimadas, né, desmatamento, pecuária, atividades industriais, agricultura, etc. Aqui o gabinete seria a letra C. A, no caso aqui, CO2, né? Combustíveis fósseis. B, metano, pecuária. C, o óxido nitroso, não era isso? Isso. Aqui estava dando agricultura. E D, processos industriais, os clorofluorcarbonos. Ok, né? 119. Sobre a capacidade de mergulho de diversos grupos de animais, observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta. E basicamente aqui o quadro dava a quantidade de oxigênio, né, dissolvido no sangue da pessoa por milímetro, né, por quilograma do corpo, e também a profundidade que o animal consegue mergulhar. Então, por exemplo, a foca mergulha muito mais profundamente que o ser humano. E ela tem muito mais oxigênio, né, por milímetro, né, de quilograma do peso corporal. Interessante, né? Dividido, por exemplo, entre pulmões, pouco oxigênio nos pulmões delas, né? Então o pulmão não sendo ali uma estrutura tão importante assim. Sangue, por outro lado, bastante oxigênio dissolvido no sangue, né? E nos músculos também. Isso seria um fator que permitiria a ela um mergulho, né, mais eficiente. Pois bem, então, letra E. O grande volume de oxigênio distribuído no tecido muscular e no sangue facilita o mergulho em grandes profundidades. Aparentemente sim, né? O que a gente viu aqui com a foca. Repara que os pulmões dela e de outros animais também que mergulham em grandes profundidades, como os cachalotes, por exemplo, os pulmões, na verdade, eles até colapsam em grandes profundidades, né? Porque tem ali relações fisiológicas. Enfim. Destaque aqui para a letra A, que diz que pinguins têm ossos pneumáticos, né? Ossos aéreos, e não tem. Pinguins não têm ossos pneumáticos. E por fim, 120, outras adaptações em espécies de endotérmicos que toleram grande tempo de submersão são, por exemplo, alta quantidade de mioglobina e mitocôndrias. Mioglobina, proteína que armazena oxigênio no músculo, certo? Você tem a hemoglobina do transporte do oxigênio pelo sangue, mioglobina, armazenamento de oxigênio no músculo e mitocôndrias, enfim, metabolismo aeróbico, né? E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo vemos então a primeira fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá!